Olá, eu sou José Pereira e neste vídeo vou falar sobre o rombo das lojas americanas. Em janeiro, nesses dias de janeiro, os mercados andam nervosos, ou seja, o mercado de capitais, a bolsa de valores, as ações das lojas americanas caíram cerca de 80%. Isto levou prejuízo e tristeza a muitos dos seus investidores. Por outro lado, o mercado de crédito, os grandes bancos, esses bancos com posição, com empréstimos e financiamento junto às lojas americanas também estão passando por um momento de nervosismo, vamos chamar assim. Então, os mercados de crédito, as áreas de crédito, vamos dizer melhor, e os departamentos jurídicos desses grandes bancos estão vivendo momentos de grandes emoções, em decorrência dos valores envolvidos e dos problemas potenciais decorrentes da deterioração financeira e do rombo descoberto relativo às lojas americanas. Então, as pessoas, de um modo geral, muitos analistas, muitos curiosos andam falando no mercado, andam conjecturando, supondo coisas, propondo soluções. Por outro lado, sabemos ainda que nem as causas, nem a dimensão do problema são conhecidos até esse presente momento, até este momento. Eu convido você, profissional de crédito, você analista, você dirigente de crédito, a refletir sobre uma questão. Essa questão é a seguinte: teria sido possível prever estes problemas com as lojas americanas antes de sua ocorrência? Então, vamos refletir sobre esse assunto, não precisamos ter uma resposta para imediato, né? Uma das funções relevantes dentro dos departamentos de crédito e também como parte das políticas de crédito das instituições financeiras é a atividade de acompanhamento de crédito. O acompanhamento de crédito é o uso de uma inteligência de crédito para acompanhar o que está acontecendo com a vida de grandes clientes, para identificar potenciais fatores de risco, os chamados sinais de alarme, red flags. Isso aí é importante que se faça esse acompanhamento para, na eventualidade de se detectar algum sinal, algum indicativo de que o risco da empresa está aumentando, a instituição credora possa tomar as medidas corretivas necessárias, possa se antecipar e, portanto, rever políticas, prazos, renegociar com o cliente. E são algumas das possibilidades apenas para a gente estar destacando nesse momento. Então, esses são os chamados sinais de alarme. Eu destaco que a experiência tem me demonstrado que, de um modo geral, as carteiras de crédito dos bancos, elas têm um comportamento que se ajustam mais ou menos na lei de Pareto, ou seja, 80-20. Isso quer dizer que 80% do valor, do volume de créditos concedidos, ele está em cerca de 20% dos clientes. Essa condição, isto facilita o direcionamento de políticas e o acompanhamento desses créditos concedidos aos grandes clientes. Existem outros instrumentos, a relação dos 20 maiores devedores, coisa desse tipo, né? E um caso de uma loja americana das dimensões envolvendo bilhões de recursos de créditos concedidos, evidentemente que vai estar no topo das instituições tomadoras de recursos, junto aos bancos envolvidos. Vamos refletir uma outra situação, ou melhor, vamos destacar o contexto desse nosso vídeo. A meta do nosso vídeo é permitir a reflexão, a análise em função dos dados que atualmente estão disponíveis e podemos estar conjecturando acerca de algumas possibilidades, alguns fatores que poderiam ter ajudado no acompanhamento dos créditos concedidos.
O segundo objetivo é nos possibilitar, daqui a alguns meses, num futuro próximo, que a gente possa comparar as constatações, os fatores que ocorreram, as evidências, as descobertas, né, com aquilo que a gente está prevendo neste momento. Desejo que tenhamos, portanto, um excelente trabalho no acompanhamento deste vídeo e vamos direto para os nossos slides. Muito bem, vamos à apresentação dos nossos slides, apresentando as lojas americanas, nos jornais, no último dia 12 de janeiro de 2023. Os jornais anunciaram um rombo de 20 bilhões nas lojas americanas, né? Logo em seguida, no dia 16 de janeiro de 2023, ou seja, do corrente ano, falou-se que o rombo seria de 40 bilhões. Estamos, portanto, numa fase em saber qual é o tamanho do rombo efetivamente. Nós vamos estruturar essa apresentação em 6 grandes tópicos para facilitar o acompanhamento e a exposição. Isso foi preparado de uma forma bem organizada para facilitar a nossa compreensão e a nossa exposição, vamos dizer assim. Então, primeiro vamos abordar um conjunto de itens, os chamados highlights, depois discutir um pouco sobre as informações relativas ao rombo, inicialmente de 20 bi, depois já comentado para 40 bi, discutir sobre a governança corporativa da empresa, como uma espécie de observar a red flags, sinais de alarme, discutir sobre fatores ESG, enfim, utilizar esse case das lojas americanas, um case bastante abrangente, como uma forma de exercitarmos nossa inteligência para compreendermos esse processo. No último item, as considerações gerais, estamos apresentando uma série de questões que, integradas, podem constituir um esboço, um conjunto de dados importantes para serem pesquisados e respondidos. Então, vamos aos highlights. Inicialmente, nós queremos apresentar alguns números. Quando se fala que a empresa apresentou um rombo de 20 bilhões ou de 40 bilhões, isso fica evidente, bilhões de reais. Isso fica evidente que se trata de algo relevante, mas é importante termos uma ideia da magnitude, da grandeza dos números da empresa. Então, separamos as demonstrações financeiras, os principais números, os destaques relativos às lojas americanas, as informações das demonstrações consolidadas, em 31 de dezembro de 2021 e em setembro, no final de setembro de 2022. Então, empresa com um ativo total de 44,519 bilhões em dezembro de 2021. Em setembro de 2022, 47 bilhões, o ativo teve um crescimento de 2 bilhões e meio em relação a dezembro de 2021. A dívida da empresa, na linha 4, o passivo total, de 28 bilhões em dezembro de 2021 e de 32 bilhões em setembro de 2022. Na linha 2, temos a dívida de curto prazo, 13 bilhões 337, que corresponde a 30% do total do ativo em dezembro de 2021, e a dívida de longo prazo de 15,271 bilhões, correspondendo a 34% do ativo total, também em 31 de dezembro. Esses mesmos números relativos a setembro de 2022, observamos que o passivo circulante caiu, portanto, para 10,011 milhões, né, e que o passivo não circulante subiu para 22,368 bilhões.
O passivo não circulante era de 15,271 bilhões em dezembro de 2021 e em setembro, 9 meses depois, já cresceu para 22,368 bilhões. Então, a dívida total da empresa representou 64% do ativo total no ano, em dezembro de 2021, e subiu para 68,8% em setembro de 22, né, de setembro do ano passado. O patrimônio líquido, por sua vez, ele correspondeu a 36% em dezembro de 2021, e no ano seguinte, em setembro, ele foi para 14,706 bilhões, correspondendo a 31,2%. E são grandezas gerais para que possibilite você... Como é que se colocaria, por exemplo, um furo de salque de 20 bilhões? Se for um desfalque de 40 bilhões, conforme tem se comentado, seria praticamente a totalidade dos ativos da empresa. Então, por isso, a gente já consegue correlacionar, dimensionar a magnitude dos números e o tamanho do problema. Vamos em frente, verificando agora, ainda dentro desse contexto, dos highlights, dos destaques, dos grandes números, né? Então, a parte relativa aos empréstimos, a linha 1, empréstimo e financiamento. Nós tínhamos visto no slide anterior as dívidas totais. Agora estamos concentrando nas dívidas de natureza financeira, empréstimos e financiamento junto às instituições financeiras e também eventuais operações de arrendamento mercantil. Então, na linha 1, observamos que em dezembro de 2021, esse valor totalizava 11,066 bilhões, né? Em setembro de 2002, foi para 21,472 bilhões. Então, um crescimento da ordem de 10 bilhões e 400, apenas um prazo de 9 meses. Ou seja, um crescimento da dívida de natureza financeira. Nas linhas 2 e 3, nós temos o desdobramento da dívida com vencimento para curto e para longo prazo. Em dezembro de 21, 16,4% da dívida se concentrava no curto prazo, e em setembro de 22, essa representatividade, esse percentual, foi para 13,4%. É sempre interessante, quando temos essa parte de dívida financeira, correlacionarmos, ou compararmos ou subtrairmos também os ativos financeiros, caixas, equivalentes de caixa, incluindo aplicações financeiras, valores imobiliários, coisa nessa linha. Então, na linha 4, esses itens estão representavam 6,931 bilhões em dezembro de 2021, esse valor caiu para 4,312 bilhões em setembro de 22. Então, do ponto de vista da situação financeira da empresa, ou seja, do que ela deve para bancos e instituições financeiras no curto e no longo prazo, tirando o que ela tem de caixas e equivalentes de caixa, aí na linha 4 chegamos ao que chamamos de situação líquida, esses valores que estão expressos aí na linha 5, ou seja, 4,135 bilhões seria uma dívida financeira líquida, né? Correspondendo, portanto, a 37,4% da dívida total. Em setembro de 22, essa dívida líquida foi para 17,160 bilhões, 79,9% da dívida financeira total. Então, nós temos nesse detalhamento da dívida um sinal de alarme bastante interessante, o chamado red flag, um crescimento gigantesco da dívida da empresa, da situação financeira líquida dela, no prazo de apenas 9 meses. Isso é um ponto relevante para que os bancos, os credores, pudessem estar acompanhando e avaliando e tomando eventuais providências que fossem necessárias. Não estamos dizendo que isso não foi feito, estamos apenas destacando que, dentro de uma gestão de crédito, esse cuidado é sempre necessário.
Vamos ainda, nessa parte dos highlights, observar o fato, os empréstimos, financiamento da empresa. Esses valores da linha 1 já foram apresentados. Entretanto, ainda se discutindo no mercado, após o anúncio do rombo, de que a empresa teria classificado de forma inadequada as dívidas, valores como dívida de fornecedores, o que está aí na linha 2, quando, segundo o que tem se comentado no mercado, o correto seria classificar tais valores como dívidas financeiras ou dívidas junto à instituição financeira, porque se trata de compra que a empresa realizou junto ao fornecedor, porém ela teria pago à vista e financiado através de uma operação tipo compro, em que a empresa ela compra, paga à vista ao fornecedor e fica devendo para o banco, que é quem faz o financiamento, no tipo risco sacado, ou seja, o risco é do sacado, nos casos, os sacados são as lojas americanas, portanto, o risco é das lojas americanas perante a instituição financeira. Se somarmos a linha 1, empréstimo e financiamento, com a linha 2, fornecedores, temos na linha 3 um valor aí em dezembro de 2021 da ordem de 19,712 bilhões, né? Na mesma linha, em setembro de 22, esse valor chegou a 26,474 bilhões. A relevância desses valores, nós podemos comparar então, a dívida com empréstimos de fornecedores, admitindo a possibilidade do erro de classificação de fornecedores, também seria dívida, conforme tem sido comentado no mercado. Então, as vendas líquidas da empresa, em dezembro de 21, ou seja, relativo ao exercício de 2021, foram de 21,778 bilhões. Portanto, comparando a linha 19, em dezembro de 21, com a linha 4, né? Ou melhor, comparando a linha 3, em dezembro de 2021, correspondendo a 19,702 bilhões, com a linha 4 das vendas líquidas, correspondente na mesma data a 21,778 bilhões, observamos que a dívida dela é monstruosa, a dívida financeira, comparativamente ao volume de atividade das suas vendas. Né? O ativo total de 44 bilhões já foi mencionado e comentado em slides precedentes. Em setembro de 2022, essa dívida atingiu 26,474 bilhões. A dívida, como ela representa o momento. Por sua vez, as vendas acumuladas foram de 18,897 bilhões. Então, mais um sinal de alarme aí bastante expressivo e que chama muito a atenção, evidentemente, uma área de análise de crédito de uma instituição financeira deve fazer esse tipo de acompanhamento e verificar as providências que sejam necessárias, o redirecionamento de políticas, tudo isso. Repito, não estou dizendo que isso não foi feito, estou apenas destacando que, pelo perfil, pelas características dos números, esse acompanhamento deve ser feito. Então, vamos evoluir. Temos nessa tabela divulgada nos jornais a relação dos bancos, né? Então, observamos que o total de risco sacado apresentado pela empresa, segundo divulgado nessa tabela pelo jornal O Valor, é de 13,6 bilhões. Né? Imagine que é bem significativo. A dívida total junto às instituições financeiras, ou seja, Bradesco, Santander, Itaú, Safra, BTG Pactual, Banco do Brasil, BV, Decoval e ABC, então, a dívida total geral, incluindo o risco sacado, é de 18,8 bilhões. Então, são valores, são dívidas bastante elevadas. Né? A gente pode, portanto, fazer comparação dessa parte do risco sacado
é que o financiamento de compras de 13,6 bilhões, com o volume de compras realizado pela empresa no período de janeiro a setembro. Fizemos o cálculo pelas demonstrações contábeis e apuramos que as compras nesse período de 9 meses totalizaram 13,6 bilhões. É uma coincidência de valor, exatamente o mesmo valor. Então, a empresa estaria financiando, né, por esses dados, até este momento, alguma coisa de 9 meses de compras, financiando, né, para o fornecedor, ela teria pago à vista e nos bancos está esse total. Vamos, a dívida geral, incluindo a parte de risco sacado, já mencionamos 18,8 bilhões. Aqui aparece também, já pela primeira vez, em 16 de janeiro, a informação de que o rombo pode chegar a 40 bilhões. Isso são todos sinais de alarme que mereciam ser acompanhados e que não nos estão permitindo ser conclusivo, fazer as devidas amarrações, mas começa a nos dar subsídio para visualizarmos alguns desencontros de informações. Outra informação que tem sido divulgada, o presidente atual da empresa, que ele se demitiu após 10 dias, né? Atual quer dizer logo um pouco antes da ocorrência da divulgação, ele afirmou que não existe dados fora do balanço patrimonial. Por outro lado, pela magnitude dos números e pelas demonstrações que nós verificamos nos slides anteriores, pelos highlights, não fecha essa informação. Alguma coisa está esquisita, porque você não conseguiria, ou é muito difícil de esconder contabilmente um rombo de 40 milhões dentro da magnitude daqueles números que foram apresentados nos highlights. É um dado a ser observado e a lógica contábil dificilmente permitiria que isso acontecesse. Isso iria estourar de alguma forma em alguma rubrica. Então, vamos agora um pouco... vamos nos deter às informações divulgadas agora sobre o rombo. Primeiro tópico, nós olhamos os highlights, nos situamos em relação à grandeza, à magnitude dos números. Agora, o rombo de 20 bilhões ou de 40 bilhões, que essa é a questão, né? Então, o Sérgio Real, o economista Sérgio Real, o novo CEO, ele se demite da empresa após 10 dias, né? Ele teria observado que a contabilidade da empresa relatou inconsistências contábeis, né, que operações de compra foram classificadas como dívidas com fornecedores, quando, na realidade, deveriam ser classificadas como dívidas com instituições financeiras. Tá? Desde já, cabe destacar que apenas esse erro de classificação ou essa inadequação na classificação da obrigação com fornecedores ou com instituições financeiras, isso não tem potencial para gerar esse tipo de rombo, esse tipo de inconsistência, né? O furo, vamos dizer assim, o rombo na magnitude em que ele foi apresentado. As ações da empresa despencaram no dia seguinte em 80%, conforme já mencionamos. Mencionamos também outro fato relevante, que após a renúncia de Sérgio Rial, foi indicado pelo Conselho de Administração um executivo da área de TI e de RH para ser nomeado presidente interino da empresa, né? Importante, talvez isso possa ser não entra, vamos dizer assim, em julgamento a pessoa, né, a competência, mas para o mercado chama a atenção que o profissional de RH tenha sido designado para comandar a empresa. Existia ou não existia um executivo, alguém da área de finanças para isso? É possível que não existisse, porque atualmente, quando estou fazendo essa gravação, no dia 18 de janeiro, já foi divulgado a contratação de uma executiva para
conduzir as operações financeiras da empresa. Então, aqui temos nesse gráfico o comportamento das ações da empresa, que em 3 de agosto de 2020, a cotação era de R$ 123,26. Dia 12 de janeiro, a cotação estava em R$ 2,72. Já fizemos referência a essa queda brusca na cotação no valor das ações. Agora vamos conversar um pouco sobre o Conselho de Administração, sobre a parte de governança e de controles da empresa. Estamos tomando como base demonstrações financeiras de 2021, que retrata também informação de 2020 com um caráter comparativo. Vamos primeiro destacar que, na última página das demonstrações publicadas em março de 2022, relativas ao ano de 2021, cita o Conselho de Administração e a diretoria, porém não detalha as pessoas, quem são, cita também, identifica a superintendente de controladoria e também a contadora, mostra o parecer do Conselho Fiscal atestando a validade das informações divulgadas, né? Também mostra a declaração dos diretores sobre as demonstrações contábeis, né? Isso são tudo procedimentos com caráter de confirmar, de homologar a validade das informações, né? Mostra também a declaração dos diretores sobre os auditores independentes, né? A não existência de conflitos de papéis. Mostra também o parecer do Comitê de Auditoria e mostra o relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis individuais consolidadas. Então, temos aqui 7 blocos de informações, todas elas ligadas à conformidade, a dizer que estava tudo correto. Então, é inadmissível, é difícil de compreender, com todo esse arsenal de informações, a empresa vir, algum tempo depois, apresentar os problemas que apresentou, com um rombo da magnitude que citamos aqui na nossa abertura ao longo da apresentação. Então, isso chama atenção. Vamos ainda, dentro deste item de governança, um dado também que pode ser observado para quem estiver pesquisando, analisando, fazendo uma investigação, é que em 2021 o grupo passou por uma reestruturação societária. Então, essa reestruturação societária, seguida, 2 anos depois da descoberta de um rombo nessa magnitude, isso pode fazer parte de um processo de análise para compreensão e até para ajudar a buscar soluções que sejam necessárias para tentar salvar o grupo. A título de complemento e de exemplificação, podemos destacar que no ano de 2020, a empresa manteve elevados níveis de caixa. Por exemplo, naquele ano, ela teve, nas demonstrações consolidadas de dezembro de 2020, ela apresentou 21,6 bilhões entre caixas e aplicações financeiras e ativos dessa natureza. Ao mesmo tempo, mantinha em dívidas financeiras, 22 bilhões, então um alto volume de recursos em caixa e um alto endividamento simultâneo, ou seja, mantendo recursos em caixa equivalente a um ano de faturamento. Isso é um dado que chama atenção, um dado que legalmente não tem nenhuma proibição, mas que, do ponto de vista, da perspectiva de administração financeira, de gestão financeira, isso chama atenção. Como decorrência dessa decisão de alto volume de caixa e alto endividamento, ocorreu um custo financeiro, resultado financeiro líquido de 1,128 bilhão. Então, a despesa financeira líquida,
São dados que, quando se trata de red flags, de sinais de alarme, normalmente quem está fazendo esse acompanhamento vai buscar orientação e esclarecimento. Repito, não quer dizer que tenha alguma coisa errada, mas quer dizer que é preciso que seja esclarecido. Provavelmente num ano de pandemia, a preocupação com a possível falta de dinheiro no futuro levou a essa medida extremamente cautelosa que teve também um custo alto. Ainda em relação a outro ponto que merece ser chamado a atenção, em setembro do ano de 2022, a empresa fez a sua maior distribuição de dividendos da história, 333,2 milhões. Reafirmo que não quer dizer que isso sejam coisas erradas, mas são pontos que que merecem acompanhamento por parte dos credores e de demais interessados. Vamos, então, para fazer rápidas observações sobre os fatores ESG, a empresa e os chamados fatores ESG. Então, observamos nas demonstrações contábeis, nos relatórios divulgados pela empresa em março de 2022, relativos ao ano 2021, uma preocupação social, uma responsabilidade social destacada pela empresa, assim com bastante intensidade. A empresa mostra uma série de resultados alcançados, em seguida ela cita todos esses resultados estão alinhados ao nosso propósito de somar o que o mundo tem de bom para melhorar a vida das pessoas. Então, essa visão social muito presente aqui na vida da empresa. Em seguida, ainda em relação aos fatores ESG, vamos pegando a parte ambiental, a empresa mostra no seu relatório da administração o programa Americanas Mais Clima, em que ela destaca a sua frota ecoeficiente, uso de energia limpa nas lojas, né? São tudo informações que poderão ser úteis dentro de um processo de investigação, de realinhamento das atividades da empresa. Na parte social, ela mostra o programa Americanas nas Favelas, né, que compreende capacitação profissional para moradores de comunidades como Paraisópolis, por exemplo. Então, a empresa, com essa forte preocupação social, né, aparentemente, a reputação dela perante essas comunidades e perante o mercado foi boa, enquanto ela conseguiu fazer todo esses programas, conseguiu desenvolver esses programas, né? Ela também cita, no outro momento aqui, que passou a fazer parte do seleto grupo de empresas brasileiras que compõem o índice Dow Jones de sustentabilidade, né? Pelo 8º ano consecutivo, ela integrou o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, que certifica empresas que promovem as melhores práticas. Então, nessa parte de fatores ESG, de preocupação social e ambiental, a empresa pareceu bastante atuante. Aliás, isso é um problema hoje, que as empresas investem recursos muitas vezes significativos, e pode ser, em determinadas situações, que esses recursos possam prejudicar a competitividade da empresa. Não estou dizendo com isso que não devam ser feitos os investimentos, mas que é preciso, né, que se respeite o ambiente, que se busque melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porém, a parte financeira não pode ser esquecida. Finanças empresariais não aceitam desaforo. Você errou na gestão de finanças, pode pagar um preço alto por isso. Então, destaco que este caso das lojas americanas representa um case bastante abrangente
e pode representar áreas de estudos, linhas de pesquisas em diversas áreas. Eu entendo e, como professor, sempre valorizo a possibilidade de se pegar situações reais, especialmente de empresas brasileiras, e se dedicar a estudo para que a gente possa aprimorar as técnicas de controle e de administração para que possamos ter cada vez melhor qualidade de vida para as pessoas, né? Produtos de boa qualidade e a preços competitivos. Então, entendo que seja de interesse de áreas como contabilidade, controladoria, contabilidade, auditoria, áreas de finanças, mercado de capitais, risco de crédito, por exemplo, na parte de governança, compliance, administração geral, organizações, área de direito comercial, penal, e também a área de psicologia, na medida em que se possa estar tentando identificar aí, vamos dizer assim, finanças empresariais comportamentais, ou de que forma que determinados perfis de gestores podem interferir no resultado das empresas. Então, esses são alguns dos pontos que entendemos como relevantes, que recomendo para professores e para você, que é executivo de instituição financeira, executivo de empresa, que você possa estar utilizando cases dessa natureza para enriquecer sob uma perspectiva de investigação, uma perspectiva científica, um case dessa ordem traz uma contribuição de aprendizado muito rica e muito útil. É duro que, às vezes, tem um custo elevado para a sociedade. Desejamos, portanto, que a empresa consiga se redirecionar e consiga avançar nos seus propósitos de recuperação. Muitas coisas estão sendo feitas, muitas propostas, e vamos aguardar aí o desenrolar o andar da carruagem, usando uma linguagem popular. Estamos especificando algumas considerações gerais, né? Algum direcionador para estudo. Talvez uma primeira questão é definirmos, identificarmos o que efetivamente aconteceu, né? Qual a magnitude do problema, né? Quem são os responsáveis e quais os interesses envolvidos num problema dessa natureza? Qual a responsabilidade dos dirigentes da empresa, né? Então, é algo que precisa ser visto, né? Para que se possa evitar, né, repetições. As áreas de controle da empresa e de análise de risco falharam, né? Nós vimos na apresentação que a empresa tem várias áreas de controle, vários instrumentos de conformidade que foram divulgados, mas que as afirmações não corresponderam à realidade. Essa parte de análise de risco valeria também para os credores da empresa, né? Inicia-se, nesse momento, uma série de batalhas jurídicas com os credores e acionistas, né? Tem pessoas propondo recuperação judicial, fusão, fechamento. Eu entendo que são processos complicados, porque a gente, ou pelo menos eu, não tenho conhecimento do que efetivamente aconteceu. Então, é prematuro se propor qualquer coisa antes que se tenha a efetiva causa e se conheça em detalhe, em profundidade e com precisão qual é a dimensão, né, e onde estão os problemas, e se esses problemas serão corrigidos no curto prazo. Então, temos, portanto, as consequências para a empresa, na sua imagem, na sua reputação, para os seus acionistas que tiveram prejuízo, especialmente o acionista minoritário, para os funcionários que poderão ter seus empregos prejudicados, poderão não ter condição de receber benefícios, aumentos salariais, para os seus clientes que passarão a ter insegurança em relação à empresa,
para os seus fornecedores, que ficarão em dúvida se as vendas serão pagas, se a empresa vai conseguir, vai continuar conseguindo financiamento junto aos bancos para realizar as compras, tipo risco sacado, as compras pagando à vista para o fornecedor, coisa que dificilmente acontecerá, evidentemente. Então, temos esse contexto, esse grupo de partes interessadas, de stakeholders que estão aí, que estarão aguardando o desenrolar, o desfecho dos acontecimentos. Apresentamos, portanto, conferindo o nosso vídeo, as informações que entendemos como úteis sobre o rombo das lojas americanas, né? Você que assistiu esse vídeo é nosso convidado para continuar conosco. Deixe seu like, isso ajuda sempre, é um estímulo para o nosso canal, e peço, se for da sua conveniência e se você não se incomodar, que compartilhe esse vídeo e deixe seus comentários, para que a gente possa estar interagindo e fazendo cada vez um trabalho melhor. Muito bem, a você que assistiu este vídeo, agradeço pela sua atenção, pelo seu interesse. Estou seguro de que as informações apresentadas lhe serão de grande utilidade, quer neste caso das lojas americanas, quer para futuras ocorrências, que esperamos que não aconteçam tantos casos dessa natureza. Convido você para reassistir esse vídeo, reafirmando o que falamos no início da apresentação, daqui a num futuro próximo, e para que você possa comparar as nossas considerações feitas neste momento com as ocorrências, com as evidências que venham a ser confirmadas. Esse é o meu abraço e até breve.